Capítulo 6 de Mateus. Espero que você não fique cansado. Realmente, quem estuda sabe que dá trabalho estudar, né? E isto para nós aqui está sendo como que não é um estudo, mas pelo menos trazer uma consciência da importância da palavra e da obra que Jesus iniciou. Que esta obra é dele, foi ele que criou tudo isso que nós vamos falar nesta manhã. Capítulo 6, verso 1, e nós vamos chegar até verso 8. Acompanhe a leitura. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmolas, nós vamos falar sobre este assunto, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E eu estou lendo agora verso 3. Tu, porém, ao dares as esmolas, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Nós podemos trocar esmola, porque era um hábito naquela época, por ofertas. Verso 5: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhes os peçais. Depois nós temos aqui a oração, que nós vamos entrar nela. Eu achei isso interessante, mas por enquanto, querido Pai, esta palavra não é de Rubem, não é de Paulo, não é de José. Estes ensinamentos não é de nenhum teólogo. Estes ensinamentos é do nosso Senhor Jesus Cristo, ao chamar os seus discípulos e orientá-los. Portanto, que esta palavra possa, Senhor, nos ajudar a compreender o nosso caminhar como cristãos. Oramos e te pedimos a tua graça para isto, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Ao iniciar o culto, eu dei uma olhada para aqui, eu vi nosso irmão Amaro e Selma, né? E a gente fica feliz de vê-los, né?
Glórias a Deus. Deus abençoe, irmão. Ajuda a vencer essa barreira aí. Em nome do Senhor. Só para o irmão saber que eu estou. Presta atenção em tudo. A porta do dar e a porta da oração. E eu estou trabalhando com um gráfico sobre este aspecto desta igreja enorme, com muitas portas, com os seus nomes. E é interessante que esta porta da oração é a última e pequena lá num canto. Por que ela está lá no canto? Porque nem todos gostam de oração. Querem receber oração, mas não querem orar. Então essa porta é para aqueles que querem buscar ao Senhor. Então ela tem a porta da oração, que é uma porta menor dentro deste gráfico que eu estou vendo. Eu só posso entender este assunto tendo em mente que Jesus estava criando a base da igreja e estas instruções foi dada aos discípulos que iriam desbravar as selvas do pecado, pregando o reino de Deus, deixando também este material tão rico para nós, os crentes, em todas as épocas. Então eu preciso, e eu queria que você começasse a olhar neste aspecto, que isto aqui é uma instrução dada aos discípulos. Você, olhando a leitura, você vê que ele chama os seus discípulos para poderem orientar, e ele deu 3 capítulos, 5, 6 e 7, para poder criar uma base nestes homens, que iriam, depois da ida do Senhor para a glória, eles iriam avançar por todas as cidades, todos os lugares, levando a palavra. Mas como eles iriam levar a palavra, iriam pregar, se eles não tivessem conhecimento, se eles não tivessem a base? Então eu gostaria que você desse uma olhada, que é isso que está escrito aí. Então ele chama a eles, e por ter aquele momento a formação deles sendo judeus, eles tinham uma formação que não é a formação do cristianismo. Eles tinham a maneira deles interpretarem e a maneira de cultuar. Daí foi necessário Jesus pegar e trazê-los para perto para ensinar qual seria o procedimento deles e como eles não deveriam imitar aqueles judeus nas suas práticas. Então eu preciso entender, e eu procurei, e estou procurando ainda olhar isto. Então ele deixou esta base, eu diria aqui que é um material extremamente rico para os crentes em todas as épocas. Como é que a igreja hoje, irmãos, iria subsistir se nós não tivéssemos esta base? Como a igreja iria se comportar se ela não tivesse esta base dada por Jesus? Porque a igreja, ela não é uma instituição humana, ela é uma instituição espiritual. É preciso entender isso. Então Jesus deu a base para eles e disse como eles deveriam se comportar de acordo com aquilo que eles estavam dentro do coração deles. Uma observação deve ser vista: Jesus, ao preparar a base da igreja, ele sabia da base praticada o judaísmo, que era religiosidade sem espírito. Este é o problema. Havia uma religiosidade e práticas, como ainda temos nos dias de hoje em muitos lugares, as práticas religiosas sem o Espírito de Deus. É uma coisa humana, que é própria do ser humano. E eu fiquei observando esses detalhes
essa religiosidade sem espírito que nunca exaltava a Deus, mas eles procuravam exaltar o homem a si mesmo, nas suas práticas. Eles queriam que os outros olhassem para eles e pudessem elogiá-los pelas práticas, mas as práticas não eram para ele, tinha que ser para Deus. Mas como eles fariam se eles não conheciam? Por exemplo, dar esmola era uma prática da justiça para eles. Então, era uma prática, se eles praticassem, se desse esmolas, eles então estariam praticando uma justiça, eles pensando que isto estava ganhando algum ponto diante de Deus. Então, eles faziam barulho com as suas ofertas, para que todos olhassem para eles e pudessem ver o comportamento que eles estavam cumprindo aquilo ali. Então eu diria até que era uma coisa muito humanista, né, da parte deles, né, para exaltação de próprio, né? Ser visto, comprando, com isto eles julgavam comprar a salvação ou o seu ambiente com Deus, ou até alguns aplausos de Deus. Mas era importante. Outro fato, tocar trombeta para chamar a atenção. Esta era uma prática usada pelos esmoleiros. Não sei se você, hoje não sei se você passa em algum lugar no Rio, eles botam até hoje umas moedas dentro de uma latinha, né? E quando você passa, pá, 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 pá. Aí você olha, esta era uma prática que havia dos esmoleiros. E eles então, quando iam dar suas ofertas, suas esmolas, eles tocavam uma trombeta, para que todo mundo pudesse olhar. E fulano está fazendo isso, está falando aqui. Então eles queriam glorificar a si mesmo. Não sei se você, não sei, nunca mais vi o vendedor de pirulito, né? Você lembra do vendedor de pirulito? Como é que era? Como é que ele tocava aquilo? Como é o nome daquilo? Catraca? Eu sei que ele bota aquele troço nas costas, paca, 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 mas todo mundo olha, e vem o vendedor de pirulito, né? Era uma maneira, então, eles usavam esses princípios para chamar a atenção. E Jesus então pega pesado com eles aqui. Olha para o texto, o que Jesus falou com eles. E tu, porém, ao dares a esmola, o que diz? Ignore a tua mão esquerda a que faz a mão direita. Qual é a razão disto? Porque normalmente dava com a mão direita e queria pegar com a esquerda de volta. Sabe como é? Esta é uma lei natural, né? Fulano dá um presente porque ele está esperando receber um presente. Se você der um presente a alguém que está aniversariando, você fica assim, quando é meu aniversário também vai dar. E se ele não der, sabe o nome disso? Interesse. Aí vem o camarada dar um par de meia e quer receber uma caneta de ouro. Você está entendendo? Era uma prática natural naquela. Por isso ele diz, quando der com a esquerda, que a direita não olhe para não ficar esperando de volta. Dá com a mão e pega com a outra. Já viu essa frase? Vem daí. E eles tinham esse problema. Eles queriam dar, mas queriam levar vantagem. Meus irmãos, a Bíblia é excelente a gente olhar esses aspectos, não? Tocar trombeta. Para si, esta prática usada pelos esmoleiros. Este mal existe na igreja. Aleluia. Não é aleluia não. Quantas pessoas dentro da igreja faz as coisas e querem ser vistas? Você está entendendo? Há pessoas que fazem as coisas e fica pensando que quer que os outros olhem o que ele está fazendo. Nós não podemos cair nesse farisaísmo, nessa hipocrisia. Nós não podemos cair nisso. Nós não podemos cair. Ouça o que eu estou dizendo esta manhã, porque isto é muito sério. A gente quer fazer as coisas. Pregador de hoje, ele quer pregar, ele não está nem aí que Deus seja glorificado. Ele quer que as pessoas o aplaudam.
Ele tira a glória de Deus para si. E está cheio disso aí fora. Você pode procurar que está cheio de gente que quer chamar atenção para si. E quando você faz alguma coisa, você deve fazer, deve dar, mas que só Deus saiba o que você está fazendo. Que você não caia nessa armadilha perigosa do diabo, que é uma coisa muito grave. Por exemplo, o que a igreja hoje faz? Dá roupa velha, quilo, e isto dizendo que é boas obras. E você sabe que as igrejas fazem isto. Não estou dizendo em detalhes, mas há aquela coisa: se eu der 1 quilo de alimento, se eu der 1 quilo de macarrão, se eu fizer isto, eu estou fazendo uma boa obra, e por esta boa obra Deus tem que me salvar. Deus não salva ninguém pelo quilo. Deus não salva ninguém pelo que você dá. Ele salva pelo sangue de Jesus. Isto é uma consequência. Isso é consequência. Mas nós não podemos cair nesta armadilha. Aí a pessoa: eu estou fazendo isso na igreja, eu estou fazendo isso na igreja, eu estou fazendo isso na igreja, e alguém tem que ver que eu estou fazendo, Olha, se alguém está olhando o que você está fazendo, tem problema. Eu e você temos que fazer para Deus. Não é para receber glória, nem tapinha nas costas. Isto é muito perigoso, meus irmãos, a gente cair nessa armadilha. Quando nós fazemos para Deus, fazemos para o Senhor. A honra e a glória, o louvor seja sempre de Deus. Jamais podemos trazer para nós. Portanto, dar roupa, essas coisas. Pregadores que chamam atenção para si. Pregadores que gostam de atrair a atenção para si. Eu vejo outdoor na rua. Vem aqui hoje para você ver o grande homem. Não existe grande homem. Existem servos. Mas ninguém quer ser servo, quer ser grande. Isso é perigoso. Então esta palavra não é para aquele período. Esta palavra é para hoje. Para nos alinharmos, para nos disciplinar, para nos mostrar: eu vou tocar piano aqui, tá, eu quero que todo mundo veja. De vez em quando dá uma olhadinha de falsado, para ver se alguém bate palma. Já tive pianista aqui que ele disse só tocava para os outros ver. Não, eu queria ser visto. Pior que sem vergonha é feio. Você está entendendo? Chamar atenção para si. Que tem os melhores dedos ali, que tem o melhor sopro aqui, que tem o melhor toque no violão. Para ele. Não podemos tirar a glória de Deus. A glória é dele. E a hora que nós começamos a entrar neste caminho, nossa vida cai. E aqui o Senhor disse muito sobre hipocrisia. E Ele está dizendo sobre estes aspectos. Quando, pois, der esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, porque cada um deles quer ser visto. Eu estive lendo uma frase interessante que eu achei. Um rabino, no 2º século depois de Cristo, disse: existe 10 porções de hipocrisia no mundo. 9 delas estão em Jerusalém. Um próprio rabino, ele falou esse aspecto. Eu achei interessante, né? Ele reconhecer que lá existia uma hipocrisia. Eu quero, irmãos, espero que esta palavra nos ajude a entender mais. É preciso saber que Jesus não proíbe dar. Ouça bem.
Jesus não está proibindo ninguém dar. Eu recebo, às vezes, ofertas que as pessoas me dão para determinados fins, que nem ninguém sabe que estão dando. Por quê? Porque a glória é dele. Se a pessoa der para todo mundo ver, ele está dividindo a glória com Deus. E ele não pode dividir. Então, olha para mim, Jesus não proibiu dar. Se você tem roupas que você não está usando mais, eu acho que é legal ir lá no guarda-roupa, pegar aquela roupa que você, quando tinha 20 anos menos do que tem agora, e metade do corpo que tem hoje. Não venha com essa, eu vou esperar emagrecer para vestir esse vestido. Sabe quando vai acontecer isso? Nunca. Eu estou guardando esse terno eu tenho um xodó com esse terno, eu não visto mais porque fica muito apertado, fica assim, ó. Jesus não proíbe você abençoar alguém. Jesus não proíbe. Se você sentir no coração, ver uma pessoa que você está vendo que está com necessidade, e Deus tocar no seu coração, bote no envelope e vai discretamente, nem bota o nome, e abençoe. Deus tem que tocar no coração. Isso ajuda, porque aqui dentro é o sentimento da gente. Então diga para quem está ao seu lado: Jesus não proíbe dar. O que Jesus está falando, não tente trocar a trombeta para você. A glória pertence a Ele. A glória pertence ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos continuar. Olhando com base nestes princípios, vemos como Jesus teve trabalho para ensinar os discípulos que tinham esta formação e agora iriam pregar sobre o reino de Deus. Como que eles iriam pregar se eles não tivessem esta base dada por Jesus? Jamais eles conseguiriam fazer aquilo que o Senhor queria, porque eles tinham que esvaziar daqueles princípios dele. A igreja é a mesma coisa hoje. Uma pessoa chega aqui para a igreja, ela se converte ao Senhor vindo de uma outra fonte, independentemente, ela tem uma dificuldade na prática, né? Tem gente que chega aqui na porta da igreja e faz assim, ó. Tem crente que vai sepultar alguém no cemitério, e quando ele vai sair, ele não sai de frente, ele sai na porta do cemitério, sai assim, ó. Para o tranca-rua não pegar ele. Isso faz parte de uma religião. Você está entendendo? Está pensando, não vai cair nessa armadilha não, meu filho. Eu estou dizendo verdade. Você pode ver, quem é que faz isso? Você sabe quem é que faz, que sai descosta. É porque ele serve o diabo, mas tem medo do diabo, ele fica só assim. É uma prática que as pessoas às vezes vêm se converter na igreja e continuam na mesma coisa, até ele aprender. Por isso nós temos escola bíblica, temos o CETEB, temos o CIAB e tantas outras áreas de ensino. Para quê? Para que a pessoa aprenda. Nós precisamos ensinar àqueles que não sabem. Agora, você não pode obrigar que aquela pessoa que vem de uma outra denominação, de uma outra religião, ela chegue aqui e ela comece a ser igual a gente. Ela não é, ela vai continuar fazendo algumas coisas. Por quê? Porque aquilo está enraizado dentro do seu ser. Foi o que Jesus fez. Jesus teve que tirar de dentro deles todos aqueles princípios que eles tinham do judaísmo para poder se abrirem, para poder pregar
o Evangelho. Isso é muito importante, meus irmãos. Jesus agora dá uma aula sobre oração. Creio eu que esta porta é de grande valor pelo conteúdo. Verso 5. E aqui nós temos um problema que nós precisamos, como igreja, aprender. Quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças. Para quê? Para serem vistos dos homens. Em verdade, digo que eles já receberam a recompensa. Isso é um perigo. Isso pode ser uma arma para nos atingir. É quando a gente pensa, eu e qualquer pessoa que começa a orar, e ele pensa que tem que levantar a voz, todo mundo tem que olhar para ele na oração dele. Oh Deus, aleluia, oh glória, você sabe que eu estou falando verdade. Oh glória. Já viu isso? Isso é uma maneira de chamar a atenção para si. Isso é uma maneira de se vangloriar. Porque a oração, um dia uma pessoa levou uma criança para o pastor orar. A criança estava bem doente. E o pastor já estava cansado de pregar, de fazer o culto. Ela veio, o pastor, olha pelo meu filho que está assim. O pastor já está curado, em nome de Jesus, vai embora. A mulher saiu vendendo azeite. Pensou que o pastor fosse fazer aquela oração espetacular. Oh Jesus, olha. Você sabe o que aconteceu? A criança foi curada. Porque o que cura não é o tamanho da voz, não é o tamanho do grito, é a qualidade do poder de Deus, é a qualidade do coração cheio do Espírito Santo, que bota a mão e abençoa, e a pessoa leva a cura. Semana passada, uma mocinha que eu não conheço chegou aqui para mim, segunda-feira. Ela disse: ô bispo, o senhor me desculpe que eu cheguei às 8 horas. E eu não vi. Mas o que foi? Eu vim aqui agradecer a Deus, porque o meu vovô estava com um câncer horrível. E eu pedi oração aqui naquela segunda-feira, e o senhor orou. Meu vovô foi completamente curado. Quem cura é Deus. Quem cura não é a minha posição de oração. Quem cura é o poder de Deus. E nós temos que ser servos, usados por Ele. E Deus tem que nos poupar de começar a dizer: não, porque eu estou orando e está curando todo mundo, agora está. Eu tenho que ter cuidado com isso. Eu não entro nesse caminho. Para mim, o mais importante não é a cura, que é importante. O mais importante para mim é que a pessoa conheça o Evangelho, conheça o projeto de salvação, porque aqui está o segredo. Porque todas as pessoas que adoeceram, foram curadas, voltaram a adoecer e morrer. Esse não é o caso. Mas nós temos que entender que não funciona dessa maneira. Precisamos ter cuidado. Vamos olhar mais um pouquinho o texto. Vou terminar daqui a pouco. Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu digo que eles já receberam a recompensa. E aqui ele me chama para mim e para você. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Por isso aquela portinha era menor, é aquelazinha lá no canto que ninguém dá olhada. Tu, porém, quando entra no teu quarto,
fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. E ele aqui diz: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Este é um problema bastante sério, porque se eu ficar orando, repetindo a mesma coisa a vida inteira, eu fico parado dentro de mim mesmo. Eu tenho que ampliar a minha oração. É como ajoelhar, vamos orar, irmão. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, oh glória, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja também, aleluia. Para quê? Por que não falar aquilo que você precisa falar com Ele? Então, uma oração, ao dobrar os joelhos, agradecemos a Deus pela oportunidade e começamos a falar com Ele o que nós precisamos. Mas eu não tenho que gritar de uma maneira, dá a impressão que Deus está acima do sétimo céu e que Ele tem que ouvir no tranco. Para quê? Jesus disse que se eu orar em secreto, Ele já sabe. Imagine se eu ficar gritando, né? Ele vai dizer: para que esse camarada está perdendo tempo gritando de toda maneira? Isso é sério. Mas sabe o que é isso? Hábito. Que a gente aprende dos outros e a gente começa a exercitar as mesmas coisas que os outros fazem. Também não adianta ficar mudo, porque tem pessoas que vão orar e fica só assim, cabeça baixa. Sabe quem faz essa oração? Messiânicos. É a força do pensamento positivo. Mas como que Deus, Ele precisa que você fale, glorificando a Ele, exaltando a Ele, e fale. Não adianta ficar só ajoelhado, de olho fechado, e não funciona. É preciso expor. Ele quer ver. Mas Ele diz: entra no quarto. Porque se você entrar no quarto, você ora e ninguém está ouvindo. Mas também se você entrar no quarto, fechar a porta e ficar mudo ali parado, não adianta nada. Você tem que falar, expressar aquilo que Deus quer ouvir dentro de você. E continuando, Ele diz: e orando não usei de repetições, porque presume pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles diz o Senhor, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes mesmo que você vai pedir, Ele já sabe, mas isso não quer dizer que eu não tenha que pedir. Ele sabe, mas e a minha parte? Eu preciso me expressar. Segunda-feira nós temos aqui nosso culto de oração. E nós falamos assim: irmão, vamos dobrar os nossos joelhos para a oração. E aí você fica às vezes ouvindo todo mundo orando, tem que orar. Mas se você ficar tem alguns que vão orar, bota o dedo no ouvido para não ouvir o barulho dos outros. Porque o irmão está orando tão forte perto dele. Vamos pensar que o joelho perto de você, você está aqui na oração. Ó Jesus, eu estou passando por essa necessidade. O senhor sabe, mas eu estou te falando, eu preciso, dependo do Senhor. E ao lado de você tem o irmão: aleluia, glória a Deus, aleluia. Você vai sair correndo, não vai? Por quê? Porque perturba a oração do outro. Mas isso também não dá o direito de você ficar mudo sem falar uma palavra, né? Não useis, diz ele. Jesus chama, portanto, capítulo 4, verso 23. Dá uma olhadinha aí, nós vamos terminar já, tenha paciência, vamos embora. Capítulo 4, verso 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando, pregando o evangelho do reino, curando a toda sorte de doenças e enfermidades.
entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhes então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades tormentos e endemoniados, lunático, paralítico, e ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosa multidão o seguiam. Não por causa das curas, mas por causa do poder. Eles seguiam por causa do poder que Jesus tinha. Portanto, Jesus chama atenção para ter o cuidado com ostentação, pois a oração não é para os outros, é para si, é para Deus, é você e Deus. O orgulho e a hipocrisia está à porta. A hipocrisia, ela vem e bate à nossa porta quando você se descuida desses princípios. Portanto, ele não está proibindo a oração, ele está ensinando este caminho que produz uma vida vitoriosa. Espírito Santo, não ouvir o final que eu estou dando. Ele está ensinando este caminho que produz uma vida vitoriosa. E vitoriosa não é ter isso ou ter aquilo. Vitoriosa é uma vida espiritual profunda em comunhão com Ele, que gera autoridade na pessoa. Que Deus te abençoe. Que o Senhor ilumine seu coração. Que o Senhor ilumine a sua alma. E que você saia daqui nesta manhã dizendo para você mesmo: eu preciso buscar mais o Senhor. Eu preciso depender mais do Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos.